Recalculando a rota. Com certeza você já ouviu isso em algum lugar. E quando a gente fala dessa necessidade de retomar o caminho diante de um novo cenário, é tão interessante pensar na maneira como Deus revela a sua vontade para nós. Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, o famoso livro sagrado, a gente fica confuso por que essa história está sendo contada de novo. Será que nós estamos aqui substituindo uma história pela outra? Será que a primeira vez que a história foi contada tem alguma coisa equivocada, errada, que precisa ser consertada? O que é que está acontecendo? É tão interessante observar, por exemplo, os próprios evangelhos. Eles contam a mesma história e daqui a pouco tem um enfoque diferente, uma rota realinhada em algumas histórias. Vale muito observar, por exemplo, os famosos 2 livros de crônicas, que quando a gente lê, parece que está lendo a história de novo, mas a gente vê que aquilo está meio que com a rota recalculada. Por que é que isso é tão importante e valioso? Em primeiro lugar, porque, na verdade, nós temos o nosso conhecimento e relacionamento com Deus, e quando chega diante de um novo cenário, é preciso integrar esse conhecimento com a nova realidade. Novos momentos históricos nos trazem um recalculamento da rota no texto bíblico. Então, quando a gente lê, por exemplo, o livro de Samuel, os 2 de Samuel, os 2 dos reis, e vai ler crônicas, agora nós estamos de um novo cenário, que é preciso ler a história de novo e separar aqueles aspectos fundamentais que nos ajudam a ter esperança e entender a realidade de uma maneira absolutamente mais adequada para o momento, para a nova fase da história. Agora, o que é interessante é ler alguns salmos e ler, por exemplo, o livro de Jó, que apresenta para a gente aquilo que seria o nosso entendimento primeiro e verdadeiro sobre Deus. E que Deus, ele é provedor, Deus é justo e Deus recompensa a justiça e coloca, sob a perspectiva da sua ira e punição, a injustiça. Mas de repente você vê uma história como a de Jó, quando é preciso recalcular a rota e tudo mais, porque tudo parece estar acontecendo de maneira diferente. Por quê? Porque nós corremos o risco de enxergar a Deus a partir de uma perspectiva pequena e limitada da sua revelação. O nosso enfoque é muito pequeno. Quando o livro de Jó conta a história, diz, olha, é verdade que Deus é justo e que Ele é provedor, mas existe uma realidade mais profunda, existe uma complexidade maior da vida, precisa haver um entendimento maior da realidade. É por isso que você precisa sempre se alimentar da palavra divina e realinhar a sua vida em função daquilo que Deus nos apresenta. Porque quando a coisa fica difícil e a gente, de fato, tem a mente travada e tudo parece que até embota, é necessário recalcular a rota. Feliz Ano Novo! Sejam bem-vindos a mais uma celebração IBNU. Hoje é um bom motivo para agradecermos a Deus pela vida, pelo ano que passou, pelo ano que está iniciando e, por que não, também agradecermos pelos desafios que teremos, pois com isso crescemos mais e mais em Deus. Agradeça, como eu já disse, pela vida, mas também pela sua família, amigos, colegas de escola, colegas de trabalho. Trabalho, agradeça pelo seu trabalho. Agradeça também pela congregação, aonde você se reúne com os irmãos em Cristo. Agradeça, pois estamos vivos. É uma oportunidade de louvarmos a Deus. Então, louve a Deus a plenos pulmões. Cante, ore, declare a Deus toda a sua gratidão.
Agradeça se você ouve, vê, sente um bom perfume, também um mau cheiro, mas agradeça pela saúde. Mesmo que ela não esteja assim 100%, mas agradeça. Afinal, o coração alegre aformoseia o rosto e um coração grato deixa a gente tão feliz, mas mais ainda, alegra e deixa o coração de Deus feliz. Por isso, vamos celebrar o novo ano. Nada se compara ao brilho da glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações. E entre esses corações foi escolhido. Nada se compara à graça que revelou Jesus. Nada se compara ao amor que o fez vencer na cruz.
Junto a ti, teu amor me envolve.
atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero
Vamos ter o nosso tempo especial de oração agora. O ano voou, né? Passou muito rápido. E agora a gente já vai pensando o que nós vamos fazer no próximo ano. A gente já faz a nossa listinha, nossos planos. Mas nós queremos entregar tudo nas mãos de Deus. Então eu te convido para orar agora. Deus Santo e Poderoso, nosso Pai amoroso, te agradecemos em primeiro lugar por esse ano que passou. Sentimos a Tua presença conosco nas lutas, nas vitórias. Obrigada, Deus. Queremos ter esse coração grato, de filhos gratos. E queremos te colocar, Deus, com confiança, tudo que nos diz respeito nesse próximo ano. Todos os pensamentos, tudo que temos pensado, planejado, idealizado, todos os nossos temores, todas as nossas dúvidas, colocamos nas Tuas mãos. Nós clamamos, Deus, a Tua sabedoria que vem do alto. Vem interferir, Deus, na nossa vida. Nós queremos dizer, dependemos do Senhor. Nós queremos depender do Senhor. Então, entregamos nas Tuas mãos esse ano. Entregamos nas Tuas mãos, sabendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E esperamos, Pai, a Tua direção na nossa casa, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, na nossa carreira, na nossa saúde. E com confiança, Deus, todo medo, toda dúvida, toda incerteza vai ser trocada por fé e confiança naquele Deus que pode todas as coisas, que é o nosso Pai amoroso e que tem prazer em nos abençoar. Obrigada, Deus. Entregamos nas Tuas mãos esse próximo ano e tudo que o Senhor tem para nós. Estamos esperando com alegria, porque o Senhor tem o melhor para os Seus filhos. Oramos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, seja 2025. Amém. Amém. Vamos aguardar o melhor desse Deus. mais cresce a fome nas ruas dos montes. Cada vez menos dinheiro pra sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação.
Deus, cada vez menos dinheiro pra sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, bem feliz. Brasil, há uma esperança. Oh, volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão aqui no nosso canal, nesse dia tão especial que nós estamos pensando como nós devemos aplicar a nossa vida, como nós devemos aplicar aquilo que nós temos e todo o planejamento que nós fazemos para o próximo ano. Nós estamos encerrando um ciclo nesse ano, não é? E nós vamos pensar, planejar, pelo menos devemos fazer isso, devemos pensar, planejar quais serão os nossos desafios, quais serão as nossas propostas, quais serão as ideias que nós queremos implementar para o ano que vai vir. E uma questão que muitas vezes a gente não coloca dentro do nosso cálculo é: e se der alguma coisa errada? E se as coisas não saírem conforme eu estou pensando? Hoje a gente vai falar sobre um salmo que é muito interessante. E o tema da mensagem hoje é de degrau em degrau, baseado no salmo de número 121. E o salmo 121, nós vamos lê-lo aqui, ele faz parte de um conjunto de salmos que a gente vai falar já já, mas ele é um salmo que ele traz uma mensagem muito importante para os nossos dias, que é exatamente a ideia de que nós devemos sempre, sempre olhar para o futuro, relembrando do nosso passado. Em outras palavras, nós sempre devemos caminhar para a frente, olhando para os feitos, para os acontecimentos, para a bênção que nós temos recebido das mãos do nosso Deus. Aí você pode se perguntar, mas de que bênção você está falando? Como assim? A minha vida está muito difícil, eu tenho enfrentado muitas dificuldades, mas a verdade é que nós somos abençoados constantemente, mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando a gente não está tão atento assim. E ainda que venham intempéries, ainda que venham dificuldades, como que a gente coloca isso no nosso cálculo? Ou seja, se nós ficarmos desesperados pensando que vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar tribulações que vão nos parar, nós não vamos sair do lugar. E o salmo que nós vamos ler agora, ele expressa justamente isso, e vocês vão perceber como esse salmo faz parte desse conjunto de salmos que impactam a nossa vida quando nós pensamos na força, no poder
e no amor que o nosso Deus tem por cada um de nós. Então, vamos ler Salmo 121, como está aqui no texto da NVI. Diz o seguinte, esse salmo, antes de eu começar a ler, ele tem um subtítulo na NVI, que chama Cântico de Peregrinação. Preste atenção nessa palavra, porque nós vamos falar dela já já. E diz o seguinte, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Esse é um salmo que ele é muito interessante. Por quê? Porque, como nós falamos no início, ele faz parte de um conjunto de salmos que são chamados os cânticos de peregrinação. Mas o que quer dizer isso? O que a gente pode entender quando a gente fala sobre os cânticos de peregrinação? Eu estou aqui com uma Bíblia, que é a Bíblia hebraica, e ela traz o texto do original, e lá, nesse salmo, não no Salmo 121, mas no salmo anterior, no Salmo 120, você tem um conjunto de palavras que diz o seguinte, diz Shir Ha-Ma-Alot. E aí quando você vem para o Salmo 121, que está aqui, que é posterior no caso, ele vai dizer Shir La-Ma-Alot. Ou seja, todos esses salmos que vão desde o 120 até o 134, eles fazem parte de um conjunto de salmos que são chamados cânticos de peregrinação, ou também, como é a palavra hebraica, que é ma'alá, que é de onde vem o plural ma'alot, é a palavra degrau, ou seja, são os cânticos dos degraus. E aí agora talvez dê um nó na sua cabeça. O que tem a ver degrau com peregrinação, com o salmo que diz que Deus vai me proteger? É importante a gente entender esse contexto nesse conjunto de salmos que nós estamos falando aqui. Por quê? Esses salmos, esses cânticos dos degraus, ou cânticos de peregrinação, como também são conhecidos, que vão desde o 120 até o 134, eles são frequentemente associados ao quê? À peregrinação a Jerusalém. Ou seja, quando Deus estipulou Jerusalém como centro de sua adoração, na lei dizia que Israel deveria estar diante do Senhor em 3 vezes ao ano. Nesses 3 momentos da história, Israel deveria se dirigir até o templo. Naquela época da lei ainda era o tabernáculo, ou seja, onde o tabernáculo estivesse, o povo deveria se dirigir até lá. E no caso, depois do estabelecimento do templo com Salomão, nós temos já um centro de adoração, então Israel deveria se dirigir até aquele centro de adoração 3 vezes ao ano, e aí que entra esse conjunto de salmos. Porque esse conjunto de salmos, eles trazem justamente essa mensagem, como você viu no Salmo 121, mas a gente pode falar do Salmo 120, que fala, por exemplo, eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Depois do Salmo 122, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 123, a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono dos céus. Salmo 124 diz, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Então, vai assim até o Salmo 134, que é o fechamento desse conjunto de salmos chamados de cânticos de peregrinação ou cânticos dos degraus, e vai dizer o seguinte, o último desses cânticos diz, venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Então você percebe que esse conjunto de salmos é um conjunto que era entoado, que era cantado, que era recitado na peregrinação para Jerusalém. E aí,
a ideia que nós temos desses degraus, que são passos, né, ou da peregrinação, da caminhada, sejam eles literais ou até mesmo metafóricos, eles estão associados a esses salmos degraus, que eles têm sido debatidos, mas eles provavelmente refletem justamente essa jornada espiritual em direção a Deus. Não era apenas um mero ativismo, vamos caminhando para Jerusalém e essa caminhada já vai ser o cumprimento da nossa tarefa. Não, na verdade, eles representam muito mais do que isso. Eles representam essa jornada espiritual que nós devemos também ter, caminhando degrau por degrau. E aí nós voltamos para a nossa primeira pergunta. Como que nós colocamos as intempéries, as dificuldades, as lutas no nosso cálculo, no nosso planejamento? A grande questão desse conjunto de salmos que nós estamos mostrando aqui é justamente você aprender a depender e confiar plenamente no Senhor. Uma das dificuldades que nós temos quando nós vamos ler os Salmos, né, o livro dos Salmos propriamente dito, é a ideia que muitas pessoas têm de que se o Salmo está falando, então aquilo é doutrinário. E existem muitos salmos que nós precisamos ter uma leitura literária do Salmo. E esse é um salmo desses. O Salmo 121 que nós lemos é um salmo que cai nessa categoria, porque, por exemplo, diz aqui que nós temos um Senhor que não nos protegerá de todo mal e protegerá a nossa vida. Mas aí você pode se perguntar, mas não acontecem coisas ruins? Não acontecem dificuldades? Não passamos por apertos durante o ano? Não tivemos perdas? Não perdemos entes queridos? Não tivemos pessoas que se machucaram, que perderam emprego? Como assim o Senhor nos protegerá? Então, esse é um salmo que ele aponta para o desejo do salmista. Esse é um salmo que ele aponta para a vontade do salmista, de que Deus realize essas coisas em seu favor. E aí o que nós vamos ver? Nós temos esse contexto a respeito dos degraus, ou seja, dos degraus e o templo de Jerusalém. Muitos autores, quando vão falar aqui dos cânticos de peregrinação, dos cânticos dos degraus, discutem qual é o período de escrita. Esses cânticos foram escritos no período do rei Salomão, na época da construção do templo, foram compostos antes disso, na época ainda do tabernáculo, ou só posteriormente, depois do exílio, já quando Esdras vai reconstruir o templo e depois Herodes lá, que muito depois vai fazer uma mega reforma naquele templo e vai constituir ali toda a estrutura cultica da época, inclusive que Jesus vai enfrentar. Como é que funciona isso? Então você tem uma correlação direta entre a leitura e a utilização desses salmos e a figura do templo. Quando nós pensamos no Templo de Salomão, o Templo de Salomão ele foi construído anteriormente, lá por volta do século X a.C. Lá quando Salomão era rei, mais precisamente, nós sabemos que Salomão começa o seu reinado no ano 930. E no ano 930, diz o texto que no quarto ano do reinado dele, 1 Reis, capítulo 6, vai dizer isso, no quarto ano do reinado de Salomão, ele começa a construção desse templo. Ou seja, são 480 anos depois que o povo de Israel saiu do Egito, saiu do cativeiro. E aí ele começa a construção desse templo. Então esse templo foi construído, ele tinha uma estrutura muito mais simples do que a estrutura que Jesus vai caminhar, por exemplo. Era uma estrutura básica, onde você tinha uma área do templo, você tinha um pátio interno e você tinha duas divisões lá, como nós conhecemos, que é a divisão do lugar santo e lugar santíssimo. Mas, por exemplo, o pátio externo ele era acessível a todos os israelitas, homens e mulheres, não havia uma divisão. E aí, todos estavam nesse pátio que era chamado de pátio geral dos israelitas. E aí havia essas áreas específicas onde apenas os sacerdotes e os sumos sacerdotes acessavam, e também não tínhamos nenhum espaço especificamente associado ao Salmo das Ascensões, ou Salmo de Subida, Salmo dos Degraus, como nós já falamos aqui. Mas quando nós adiantamos muito na história, e nós vamos chegar lá na época do rei Herodes, Herodes faz uma grande reforma do Templo de Jerusalém. E essa reforma envolveu, inclusive, ampliar a área do templo, fazendo um grande platô, uma grande plataforma de 144 mil metros quadrados,
para ser mais preciso, de área livre desse templo, e lá ele fez várias construções, inclusive quando você vai em Israel, se visitar o Museu Arqueológico de Israel, na cidade de Jerusalém, eles têm uma maquete do que era entendido ser a cidade de Jerusalém por volta do ano 70, do ano 60, do ano 70, um pouco antes da destruição do templo. E lá você consegue perceber bem todas as estruturas que estavam naquilo que nós chamamos na área do templo. Havia uma área do pátio dos sacerdotes, havia uma área da liderança romana e havia a área ali do culto, da prática cultica propriamente dita. E qual era a grande diferença desse templo de Herodes para o templo de Salomão e também o templo de Esdras, que era a reconstrução do templo de Salomão? É que havia ali um pátio específico para as mulheres. Então você tinha na área do templo um pátio que era para todas as pessoas, que era chamado de pátio até dos gentios. Se você lembrar lá, quando Paulo vai ser aprisionado na cidade de Jerusalém, no livro de Atos, a grande acusação de Paulo é que ele adentrou na área exclusiva dos judeus, que era mais próxima do templo, com um gentio, com o Trófimo, que era uma pessoa que não era judia. E aí ele é acusado de profanar o templo. Então, esse pátio já estava bem definido. Havia uma mureta, dali para trás, qualquer pessoa, gentios, romanos poderiam entrar, não havia nenhum problema com relação a isso. A partir daquela mureta, somente os israelitas poderiam entrar, somente aqueles que eram seguidores do judaísmo. E aí, na parte interna do templo, na parte frontal, ali existia esse pátio que era chamado do Pátio das Mulheres. Aí você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o Salmo? É porque havia uma escadaria, e essa escadaria ia do Pátio das Mulheres para o chamado Pátio de Israel, ou Pátio dos Israelitas, que era o pátio mais próximo do templo. Era uma área que ficava bem próxima do templo, e essa escadaria, prestem bem atenção, tinha 15 degraus. Então a ideia atrás dos achados arqueológicos é que a subida dessa região do Pátio das Mulheres para o Pátio de Israel, o Pátio dos Israelitas, possuindo esses 15 degraus, as pessoas que iam ascender esses degraus, que iam subir esses degraus, recitavam esses 15 salmos que vão desde o 120 até o 134, os salmos de peregrinação, ou, como nós falamos, os salmos dos degraus, os cânticos dos degraus. Então essa era a grande diferença do templo herodiano para o templo de Salomão. E aí, nessa subida, os peregrinos eles cantavam esses salmos enquanto subiam degrau por degrau, e aí é essa diferença aí de estrutura que aponta para esse nome que é dado nessa edição final do livro de Salmos, né, que é a edição que nós temos hoje, com essa nomenclatura Shir Ha-Ma-Alot. E aí, o que nós vamos aprender desse Salmo 121? Nós vamos aprender que Deus não nos livra 100% de todas as intempéries e das dificuldades que nós vamos enfrentar. Aliás, a sua vida e a minha vida são um exemplo disso. Se você olhar para a sua vida, as lutas, as dificuldades que você já enfrentou, com certeza você pode pensar, poxa, por que Deus não me livrou daquilo? Por que eu passei por essa dificuldade? Por que eu tive essa dor, esse sofrimento? Às vezes você perdeu um parente querido muito cedo. Às vezes você perdeu alguém que já viveu muito tempo, mas você estava tão apegado e não queria que aquela pessoa se fosse. E causou um sofrimento muito grande para você. Às vezes você sofreu uma decepção de relacionamento, decepção amorosa. Você sofreu uma decepção no seu trabalho, achou que ia ser promovido e não foi. Você sofreu injustamente com uma acusação que você sentiu muito na pele, muita dor por conta daquilo. A pergunta que a gente levanta é por que Deus não nos livra dos nossos problemas? E aí o salmista, ele também está nessa situação. Porque se nós ficarmos pensando que esses cânticos foram produzidos apenas para os degraus, como nós falamos aqui no templo de Salomão, de Herodes, perdão, então não faz muito sentido parte do conteúdo que os salmos apresentam. Mas o Salmo 121 apresenta um conteúdo que aparenta apontar para justamente a trajetória do povo até Jerusalém. Uma das estradas mais famosas, inclusive Jesus utiliza essa estrada como referência em uma das suas parábolas, era a estrada que ligava Jerusalém a Jericó. E a estrada de Jerusalém a Jericó tem uma subida de 1 quilômetro, 1000 metros
Como assim? É simples. Jerusalém está na cadeia montanhosa de Sião. E a cadeia montanhosa de Sião está a 800 metros de altitude do nível do mar. A 800 metros acima do nível do mar. Jericó está abaixo do nível do mar. Você lembra que o Mar Morto está a 438 metros abaixo do nível do mar. E Jericó está a 220. Está 200 metros acima do nível do Mar Morto. E aí de Jericó, que está a 220 negativo, para Jerusalém, que está a 800 positivo, você tem 1.000 metros de subida. E as pessoas iam subindo, só que ela não era uma estrada reta. Ela era uma estrada sinuosa, fazia curvas pelo meio das montanhas. Inclusive, não faz muito tempo, a arqueologia em Israel achou parte da estrada romana, que provavelmente foi a estrada que Jesus tinha em mente quando contou a parábola do bom samaritano, como nós a conhecemos, né? Dizendo lá que um homem que descia de Jerusalém para Jericó foi atacado. E aí você conhece a história. E aí esse cântico faz todo sentido. Porque quando você lê o primeiro verso, o que ele fala? Olha, ele diz, ele levanta os meus olhos para os montes e eu me pergunto, de onde me vem o socorro? E aí a gente pode pensar, o que significa ele olhar para os montes e perguntar de onde vem o socorro? Porque as montanhas em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, se nós estivermos pegando como exemplo essa subida de Jericó para Jerusalém, mas lembre, tem o outro lado também, o lado da Cefelá, de quem vem da região do mar, também é uma subida. Essas montanhas, elas demonstravam, elas tinham uma suntuosidade, uma beleza natural incrível. Isso demonstra o poder de Deus. Mas existem dois problemas nessa caminhada. O primeiro problema é que, normalmente, montanhas, elas representam lugares de adoração. O texto bíblico vai falar, os sacerdotes vão falar, perdão, os profetas vão falar contra, inclusive, muitos sacerdotes, os profetas vão criticar Israel por estar prestando cultos, por exemplo, a Baal nos lugares altos. Nesses lugares mais altos, essas montanhas, essas regiões altas, que havia a ideia comum de que quanto mais alto você estivesse, mais próximo da divindade você chegaria. Então você vai lá e presta o seu culto à divindade na montanha. A grande questão que se levanta é como que um peregrino que está subindo para Jerusalém, que está indo lá prestar o seu culto, se livra desse tipo de tentação ou desse tipo de problema. Ele olha para as montanhas, vê essa grandeza da criação, uma fonte potencial para práticas idólatras. Ele, como que eu vou me livrar disso? Mas há um segundo item, há uma segunda problemática nessa subida, que é o problema do perigo de vida ou perigo de morte. Você está subindo por uma região que é sinuosa. Em vários lugares há pontos de esconderijo. Esconderijo de assalteadores, de ladrões, de assaltantes. Há também a fauna selvagem. Você pode ser atacado por feras. E aí ele vê essa subida, ele percebe os desafios que estão impostos diante dele, e ele pensa, de onde vai vir o meu socorro? E essa é uma jornada de dependência e de confiança em Deus. Essa é uma jornada que nós precisamos observar como Deus está do nosso lado. Às vezes, quando nós avistamos um desafio é lançado na nossa frente, nós temos talvez essa tentação de desviar o nosso foco, de desviar o nosso olhar, de achar que Deus não é capaz de resolver o nosso problema. E aqui existe uma questão muito importante, porque não significa que eu vou largar tudo na mão de Deus. Já pensou se esse peregrino, quando estivesse na ponta ali, no pé da montanha, olhando para aquela subida para Jerusalém, por exemplo, ele falasse, não, eu vou fechar o olho aqui, Deus vai me transportar para lá, e quando eu abrir meu olho, eu vou estar diante do templo do Senhor, diante do templo sagrado, onde Deus colocou o seu nome, onde Salomão, seu servo, construiu com tanto afinco e com tantas coisas, tanto ouro, tanta prata dedicada ao Senhor. Já pensou se a gente fizesse isso com todos os problemas que nós temos na nossa vida? Não, eu vou fechar o meu olho e eu vou esperar que Deus faça tudo por mim. O peregrino precisa caminhar. O peregrino precisa subir a montanha. Precisa andar para chegar até Jerusalém. E quando nós estamos enfrentando os nossos desafios, a gente também não pode fechar os olhos. Nós temos que nos planejar, nós temos que nos preparar.
Nós temos que sim buscar auxílio do alto, como ele vai falar no próximo verso. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E é interessante porque essa pergunta que ele faz, de onde me vem o socorro, vai revelar justamente essa luta interior que pode resultar de uma jornada perigosa ou das incertezas da vida, como nós enfrentamos todos os nossos dias. Às vezes o perigo vai aparecer para a gente e nós não vamos enxergar uma solução muito rápida. E nós vamos nos questionar de onde vai vir o socorro. Essas antigas viagens de peregrinação, repletas de perigos físicos e desafios espirituais, servem como pano de fundo para esse grito de dependência da ajuda do Senhor. Ela traz em nós um senso de vulnerabilidade diante dos riscos representados pelas montanhas e um desejo por segurança em meio aos perigos imediatos. Quando nós vemos as montanhas dos desafios que nós temos que enfrentar, das lutas que nós imaginamos que vamos passar, nós queremos essa segurança, nós queremos estar firmes e seguros de que nada vai nos acontecer. E essa tensão, ela vai trazer justamente esse destaque, o destaque entre a vulnerabilidade humana, especialmente em contextos de perigo, e essa onipotência divina, pois o Senhor é Deus soberano sobre as montanhas e sobre as suas ameaças. E é isso que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Quando nós estamos enfrentando desafios, quando nós estamos calculando, imaginando quais caminhos nós vamos pegar, nós devemos olhar para trás. Se nós chegamos até aqui, talvez nós estejamos ainda pensando que foi pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço. Nós precisamos observar o quanto o Senhor nos carregou nos momentos de dificuldade. O quanto o Senhor nos orientou, nos protegeu nas lutas que nós enfrentamos. E aí vem o verso número 2. Ele vai dizer o quê? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí nós temos uma frase muito importante aqui. Muito importante. Porque ele vai dizer quem é esse Senhor. Ele qualifica esse Senhor. Ele não é um Senhor qualquer. Ele não é um ídolo das nações. Ele é o Senhor que fez os céus e a terra. As montanhas que eu estou olhando, foi Ele que fez. O caminho que eu vou pegar, foi Ele que fez. Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas criadas, porque Ele as criou. E o que nós vamos ver? Que essa ideia que está sendo apresentada aqui, ela contrasta com a ideia comum do Antigo Oriente. O Antigo Oriente Próximo, como nós chamamos, a criação era um testemunho e era um poder da autoridade de uma divindade. Talvez você não saiba disso, mas quando Moisés escreve lá o Pentateuco, o livro do Gênesis, capítulos 1 e 2, Moisés não é o primeiro a explicar para o povo como o mundo foi feito. Todos os povos da região, os egípcios, os assírios, os anteriores, os hititas que estão no norte, você vai ter os sumérios, você vai ter os acadianos, o primeiro império babilônico, todos eles tinham o que nós chamamos de cosmogonia, que é a sua ideia de geração do mundo, a ideia de como o mundo se formou. E essa cosmogonia normalmente passava pelo panteão de divindades que eles tinham. Muitas vezes você tinha um Deus mais forte, que era o criador de todas as coisas, e ele tinha uma esposa. E ele e a esposa tinham um relacionamento e criavam um filho, e era esse filho, que muitas vezes é chamado de demiurgo, era ele quem criava todas as coisas. Então isso demonstrava o poder e a autoridade dessas divindades sobre os elementos. Só que como a criação ela era compartilhada, muitas vezes cada divindade tinha poder sobre um elemento específico, um sobre as águas, outro sobre o sol, outro sobre o vento, outro sobre o fogo, outro sobre o submundo, como vai ser inclusive depois desenvolvido na teologia grega, né? No panteão grego, na mitologia grega. E aí nós temos aqui uma identificação muito clara do salmista. Não tem nada de outros deuses, é o nosso Deus, o Senhor, e aqui no hebraico, inclusive, é o tetragrama. É aí o Yod, Rei, Vav, Rei, o Yahvé, o nosso Deus, é Ele quem criou os céus e a terra. E quando ele identifica o Senhor
como Criador do céu e da terra, o salmista se alinha com a narrativa teológica de somente Deus possui soberania incomparável sobre todos os reinos e o distinguindo de todos os deuses regionais que têm poder limitado. Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. A declaração do salmista reforça uma profunda confiança na capacidade de Deus de intervir nas esferas tanto cósmica quanto pessoal. Essa afirmação sobre a soberania de Deus, a soberania do Senhor sobre toda a criação. Quando ele afirma isso, quando ele diz que é esse Senhor que fez os céus e a terra, não há nenhuma dúvida. Eu não preciso correr atrás de nenhuma outra solução. Eu vou atrás do autor. Essa afirmação desvia o foco. Antes nós estávamos focados nos problemas, olhando para as montanhas, esperando que esse Senhor nos livrasse delas. Não precisa. O meu socorro vai vir desse Senhor que fez os céus e a terra. E ela desvia esse foco dos perigos visíveis e tangíveis das montanhas para a fonte última de segurança. Deus, que é o Criador dos céus e da terra. E isso vai se desdobrar. Isso vai ter o desdobramento. O salmista vai falar aqui aquela parte que eu mencionei antes, que é o desejo do seu coração. Nós não podemos afirmar isso aqui que é uma doutrina. Agora, como eu conheci o Salmo, isso vai ter que acontecer na minha vida. Mas a verdade é que muitas vezes nós estamos tão ensimesmados, tão focados na nossa própria existência, na nossa própria forma de viver, naquelas coisas que nos rodeiam, que nos trazem prazer, alegria, que nos fazem desenvolver um relacionamento de amor. Pode ser a sua família, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua vida acadêmica, pode ser os amigos que você tem. Você está sempre se cercando e se municiando de pessoas, de elementos que vão te trazer uma paz interior, porque é isso que você está buscando. Até as pessoas que muitas vezes têm doenças crônicas, de problemas psicológicos, psiquiátricos sérios, muitas vezes quando vão ser investigados por que a pessoa fez isso, ela está buscando um gatilho para ter satisfação, para ter paz interior. E a gente busca isso. Só que o salmista ele vai falar o seguinte: Deus vai fazer todas essas coisas aqui que nós estamos vendo e elas serão suficientes. Talvez nós não vamos ficar no mesmo patamar, na mesma forma que nós vemos a nossa vida hoje. Talvez Deus vai permitir que as coisas mudem, que elas sejam mexidas, mas não tem problema. Nós estamos confiados no Senhor que fez os céus e a terra. E ele diz algumas coisas a respeito, pense você comigo agora, que ele está falando do viajante, que ele está falando da viagem que as pessoas seguiam. Então ele vai elencar alguns elementos aqui que fazem correspondência justamente com esses perigos que nós mencionamos, o perigo das montanhas, o perigo dos ataques das feras, das bestas selvagens, o perigo dos salteadores, dos assaltantes, dos ladrões. Ele vai listar aqui o que Deus vai fazer por esse peregrino que está caminhando para Jerusalém. Ele vai dizer, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Uma das maiores falácias que nós temos nos nossos dias é o conceito de que se algo de ruim aconteceu conosco, é porque Deus não estava olhando, é porque Deus foi fazer alguma outra coisa, é porque Deus foi se preocupar ali com uma pessoa que Ele gosta mais. Às vezes até a gente pode pensar, Deus não me ama da mesma forma como Ele ama outras pessoas. Olha fulano, como fulano é rico, bem-sucedido, mora numa casa grande, tem um emprego bom, tem uma família linda, e eu estou passando por um monte de dificuldade, tive um relacionamento quebrado, relacionamento abusivo, e estou sofrendo aqui, então Deus não está olhando para mim. Deus só está olhando para as outras pessoas. O salmista nos fala, o seu protetor se manterá alerta. Talvez o que nós precisamos fazer é justamente mudar o foco. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? O que Deus quer fazer através da minha vida? Será que o que eu estava planejando é aquilo que Deus tem para mim? É aquilo que Deus quer que eu faça? É aquele caminho que Deus quer que eu siga? Como que eu respondo isso?
Para os antigos israelitas, a viagem a Jerusalém as viagens costumavam ser árduas, exigindo navegação por paisagens traiçoeiras. A certeza de que Deus não deixará o seu pé escorregar, Ele não vai permitir que você tropece, fala diretamente a essas realidades físicas. A grande questão é que muitas vezes parece para a gente que Deus está deixando a gente escorregar. Quando isso acontece, nós precisamos realinhar o nosso foco. Por que isso aconteceu? O que o Senhor quer que eu faça? O que Ele está querendo me ensinar? E aí a gente vê que essa imagem desses pés escorregadios, ou seja, desses pés que tropeçam, transcende apenas a questão física. Ela também fala sobre o nosso ser espiritual. Como está a nossa confiança nesse Deus? Como eu tenho caminhado com esse Deus? Será que eu tenho caminhado de forma a confiar plenamente nele? Ou será que eu estou tentando andar pelos meus próprios passos? E aí o texto vai continuar dizendo algo muito interessante, dizendo sim, o protetor de Israel não dormirá. A ideia de que Deus está dormindo, de que Deus está preocupado com outra coisa, ela não é real, porque Ele está sempre conosco, sempre nos observando, sempre acompanhando os nossos passos. E aí ele diz, Ele estará sempre alerta. Existe um caso muito interessante no texto bíblico, quando nós vamos ler lá no livro dos 2 Reis, a história de Elias. E Elias, ele vai estar profetizando a Israel no período do rei Acabe. E Acabe se casa com uma mulher que era serva de Baal, a famosa Jezabel. Não sei se você percebeu, não existem muitas meninas e mulheres com o nome Jezabel. Talvez você conheça alguma, é um caso bem raro. Mas porque o nome Jezabel ele é manchado no texto bíblico. E Jezabel foi uma mulher servidora de Baal e de Azerá também, que fazia cultos de fertilidade, que envolviam sexualidade, que envolviam tantas outras coisas. E Deus falou para Elias, você vai lá e vai profetizar contra eles. E é interessante porque no Monte Carmelo, que é próximo dessa cadeia montanhosa da Judéia, está mais na região norte de Israel, próximo da cadeia montanhosa da Samaria, quase junto da Galileia, ele vai ter aquele embate famoso com 400 adoradores de Azerá, 400 adoradores de Baal e 450 de Azerá, onde eles vão fazer 2 altares e vão colocar lá o novilho para ser consumido, e ele vai orar ao Senhor dos céus, pedindo que o Senhor aceite o seu sacrifício e consuma com o fogo vindo dos céus. Só que antes disso, ele fala para os adoradores de Baal, olha, vão lá, façam o culto de vocês. Se Baal aceitar o sacrifício de vocês, se Baal queimar a oferta de forma milagrosa, Baal é Senhor. E aí quando eles começam a fazer os seus cantos e chamando Baal para poder fazer a aparição, ele até começa, fala mais alto, talvez ele está dormindo. Porque essa é uma ideia muito comum, que Deus está dormindo, ou seja, a divindade está dormindo. E o salmista garante, Deus, o nosso Senhor, o protetor de Israel, Ele não dorme, Ele está sempre alerta. E isso nos traz um conforto muito grande. Quando nós enfrentamos dificuldades e intempéries, quando nós colocamos o nosso planejamento em ação e alguma coisa não sai como nós planejamos, nós não devemos virar para Deus e falar assim, Deus nos abandonou, Deus não gosta da gente. Deus está sempre alerta. Deus está cuidando de tudo. Nós estivemos em Israel não faz muito tempo. E lá, esse salmo ressoou muito no meu coração. Porque nós estávamos caminhando pela terra de Israel e no momento em que eu estou aqui falando com você, nessa época, Israel está em guerra. Israel está enfrentando inimigos externos. E antes que você ache que eu estou comparando o Israel que é mencionado aqui, esse protetor de Israel, do povo de Israel, que é o povo que Deus escolheu para si, com o país Israel, não tem nenhuma comparação. Eu não quero afirmar que o Israel que existe hoje é o Israel bíblico. Mas com certeza lá há pessoas que servem a esse Deus. Há pessoas que amam esse Deus. Há pessoas, inclusive, que amam Yeshua, o Filho de Deus. Consideram Yeshua o seu Mashiach, o seu Messias, o seu Cristo. E nós estávamos lá, enquanto caminhávamos, fazendo uma mudança de cidade, nós estávamos próximos ao litoral do Mar Mediterrâneo, próximo à cidade de Tel Aviv,
Estávamos indo justamente para Jerusalém, fazendo o que os peregrinos faziam, só que nós estávamos de ônibus, nós estávamos caminhando. Soam as sirenes, no meio da rodovia. O motorista do nosso ônibus, já treinado, conhecendo, encosta o ônibus. Qual é o protocolo? Qual é o procedimento nesse caso? Quando soa a sirene, o meu celular havia um aplicativo que avisava quando nós estávamos em zona de perigo. O celular dele também. Os celulares começam a apitar. Nós tivemos que sair do ônibus, deitarmos do lado da rodovia, no meio do asfalto, literalmente no asfalto, um pouco afastados do ônibus, porque poderia acontecer de um míssil cair próximo desse ônibus. E nós vimos o Iron Dome indo aos céus e destruindo 3 mísseis que estavam vindo na direção da região onde nós estávamos. E esse salmo veio à cabeça. Eu fiquei pensando, o Israel que está lá hoje, enfrentando as dificuldades e as lutas, hoje tem o que a gente chama de Iron Dome, que é o domo de ferro, que protege dos mísseis balísticos que estão entrando no seu país e também dos mísseis lançados para o seu território. Mas e na época do salmista? Como que era essa proteção? Na época de Davi, por exemplo, Deus permitiu que o povo estendesse ao máximo o seu território e chegasse às margens do seu território, porque Deus deu paz a Israel. Davi, o seu servo segundo o seu coração, caminhava buscando servir ao Senhor. E nós temos as falhas de Davi. As falhas de Davi que são retratadas no texto bíblico apresentam justamente como Deus reagiu a isso. Como Deus falou com ele, você está errado aqui, corrija os seus passos, corrija a sua caminhada. E Davi se voltava para o Senhor, pedia perdão e voltava caminhando. Esse é o protetor de Israel. Vários mísseis caíram em Israel. Vários mísseis atingiram pessoas. E Deus falhou? Não, não é isso. É que Deus ele está no comando e no controle de todas as coisas. O que nós precisamos ter é um coração como o coração de Davi, que olha para as situações e se pergunta, o que Deus quer me dizer com isso? Então, no seu planejamento, quando você olhar o que Deus fez no seu tempo passado e quando você caminhar nesse próximo ano, ponha isso em prática. Apresente os seus planos ao Senhor e vá executando eles confiado de que o protetor de Israel não dorme. Confie plenamente nele. E aí nós temos essa garantia dessa vigilância inabalável de Deus sobre Israel. E aí eu não estou falando do país Israel, estou falando do povo de Deus, que eu e você talvez não somos judeus, eu tenho certeza que eu não sou, talvez você também não seja. Nós somos aquilo que o apóstolo Paulo menciona lá na carta aos Romanos, nós somos a oliveira que foi enxertada, a oliveira brava que foi enxertada na oliveira original. Nós somos Israel. Nós estamos dentro da família de Israel, do povo de Deus. Deus nos protege. E aí o verso 5 vai dizer, o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. E a ideia também vai ressoar nas caminhadas. Deus ele também vai nos dar refrigério nos momentos de dificuldade. Seja esse refrigério físico, seja mental, seja alguém que vem nos ajudar, nos apoiar, Deus está caminhando conosco na nossa peregrinação. Verso 6 vai dizer, de dia o sol não o ferirá, e de noite a lua não te alcançará, ou seja, nem a lua de noite vai lhe causar dano. Por quê? Porque lá no verso 2 nós dissemos que esse Senhor fez os céus e a terra. Então até os elementos cósmicos estão debaixo da sua mão e do seu poder. Esse é o Deus a quem servimos. E muitas vezes a gente pode achar que a coisa não está funcionando direito do nosso lado. Nós precisamos ter essa confiança. Como eu falei, isso aqui não é doutrinário. Você não pode chegar para Deus e apresentar o Salmo 121 e falar assim, você garantiu que você vai fazer isso. Não. Esse é o desejo do nosso coração. Nós temos que caminhar, planejar, andar com esse enfoque. Eu tenho um Deus que é o Senhor da história, que é o Senhor da glória, que é o Senhor da criação. E Ele pode me proteger se Ele quiser. E se Ele não quiser, eu vou continuar caminhando com Ele. Eu vou continuar andando com Ele. Porque os outros deuses são todos de farsa. São irreais. Só o meu Deus é capaz
de me proteger durante o dia do sol que me queima e durante a noite, até mesmo da lua. Aí você pensa assim, pô, mas a lua nem faz nada, né? Você já andou no mar para você ver a influência da lua, como ela muda as estações, como ela muda as marés? Então nem isso vai te atingir. Nem mesmo os elementos vão te atingir, se Deus assim quiser, porque Ele controla todas as coisas. E aí o salmista vai encerrar o salmo dizendo: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Muitas vezes a gente vai achar que nós estamos sozinhos na jornada. Muitas vezes a gente vai achar, como a gente já falou algumas vezes, que Deus foi dormir, foi cuidar de outra pessoa, foi cuidar de outro problema, e nós não estamos ali no escopo da visão dele. Nós não estamos dentro do seu campo de visão, do seu planejamento de ação. Mas não é isso que nós aprendemos. Nós temos vários elementos no texto bíblico, desde a história de personagens muito importantes, como o próprio Elias, que eu mencionei agora há pouco. Você lembra o que aconteceu? Talvez você não saiba a história, você deve depois dar uma lida lá para você conhecer a história de Elias. Mas depois que Elias ora e Deus consome o seu sacrifício, e ele realiza uma grande limpa naqueles sacerdotes, como Deus havia mandado, a tal da Jezabel diz que vai matar Elias. E Elias fica com medo. Elias estava obedecendo o Senhor, cumprindo a sua lei, cumprindo a sua tarefa, e ele fica com medo, e ele foge. E Deus chama Elias e fala assim: Elias, por que você está aqui? Ele foge vários quilômetros, ele vai para o sul da região de Israel, vai até o tal do Monte Horebe, o Monte do Senhor, que a gente até hoje não tem exatamente certeza. Alguns dizem que é na Península do Sinai, outros dizem que está até dentro da Arábia. Ele vai para lá e Deus vira para ele e fala assim, Elias vira para Deus e fala assim: Senhor, eu estou sozinho. Eu achei que o Senhor ia me ajudar, ia trazer mais gente, mas eu estou sozinho. Jezabel quer me matar. Deus fala: não, eu tenho muito mais gente. Eu estou cuidando da história. E assim Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer cuidar da nossa história. Então, se no planejamento do ano que vem, quando você estiver caminhando, eu queria que você gravasse isso no seu coração. Se quando você estiver caminhando no próximo ano, enfrentar dificuldades, enfrentar lutas, achar que Deus abandonou você, lembre-se, não dorme o protetor de Israel. Ele está acompanhando os seus passos. Deposite a sua confiança, a sua fé nele. Deposite a sua vida nas mãos dele. Confie que ele vai cuidar de você em todos os momentos. Se ele decidir que a sua vida encerrou, vá de braços abertos. Se ele decidir que alguma área da sua vida encerrou, alguma pessoa saiu do seu convívio, você perdeu uma posição de destaque, você perdeu algum bem, você perdeu algum parente, confie que ele está cuidando de você. E esse seja o seu ensejo no próximo ano. Que você possa colocar isso em prática na sua vida. E no seu planejamento, você nunca esqueça. Você deve se planejar, você deve se preparar, você deve aspirar, você deve caminhar. Mas nunca esqueça que quem cuida de você é o Deus protetor de Israel. E que Ele o abençoe. Oh
estarei cantando por 10.000 anos e por muito mais. Com minha alma e meu ser eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Com minha alma e meu ser eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Campanha IBNU, Espaço Sagrado. Mas o que é o sagrado, o que é o espaço? O nosso espaço IBNU quer se tornar um espaço caprichado e ampliado para abençoar o que é mais sagrado, que são as pessoas que Deus ama. E por isso nós estamos numa campanha com o objetivo de termos um total de R$500.000 para ampliar e para tornar o nosso espaço um lugar de bênção para as pessoas que nos visitam, os projetos que nós acolhemos, os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, para que toda aquela área que nós usamos toda semana para ampliar o reino de Deus se torne um canal de bênção maior. Então, participe conosco, envie a sua oferta, a sua contribuição, o seu investimento no reino de Deus, nesse espaço sagrado, espaço ampliado e caprichado para aquilo que é mais sagrado. Deus tem nos abençoado de maneira especial na nossa comunidade com pessoas dispostas a servir em diversas áreas em São Paulo, no Brasil e no mundo. E graças a Deus por tantas pessoas generosas que têm sentido a direção de Deus de contribuir para a obra do Senhor nesses contextos todos. E olha só que coisa interessante, a gente percebe, né, que a Bíblia mostra para a gente que mais bem-aventurado, é mais feliz doar do que receber. Quando alguém enxerga a necessidade do reino de Deus, observa todos os projetos que levam graça, perdão, vida, transformação espiritual, social, a gente certamente celebra. Isso é feito com os recursos que são dados de coração por pessoas movidas pelo Espírito de Deus. E nós agradecemos a sua participação e solicitamos que você nos envie a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, o seu investimento no reino, que certamente será feito com responsabilidade e com a direção ligado àquilo que envolve o reino de Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós oferecemos isso que está sendo entregue, encaminhado, doado para a expansão do reino de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Aleluia.
Pai.